Meu nome é Johan e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas reportagens que andaram saindo no noticiário. Então o tema de hoje é: ivermectina funciona? E o artigo da Johns Hopkins. Então a primeira coisa, ivermectina funciona? Não, não temos evidências ainda dizendo que ela possui qualquer benefício no tratamento da Covid. Então qual que é a melhor forma de você se proteger contra a Covid-19? Vacinando-se e vacinando seus filhos. Então, primeiro, vamos ver a reportagem que saiu na Reuters. Reuters é uma fonte de diversos sites de notícias porque é muito caro você mandar correspondentes para muitos lugares. Então, muitas empresas de notícias elas possuem parceria com a Reuters. Bom, e o que diz a reportagem da Reuters, né? Diz que a empresa farmacêutica Kowa, em parceria com a Universidade Kitasato do Japão, estão pesquisando a ivermectina. A reportagem diz que a ivermectina se mostrou eficaz no combate à variante Ômicron. Só que na reportagem inicial falava que a pesquisa estava na fase 3 clínica, ou seja, estava sendo testada em humanos. Alguns minutos depois a reportagem foi corrigida, dizendo que na verdade era fase pré-clínica in vitro, ou seja, ainda não está pronta para ser testada em humanos. Nós ainda não temos nenhuma evidência e artigo sério revisado por pares dizendo alguma coisa no benefício da ivermectina. Então, caso saia algum novo paper ou alguma nova informação, eu atualizo o vídeo sobre esse artigo. Bom, então por que eu tô falando isso? Porque logo mais vai sair uma fake news no zap da sua tia ou do seu tio e eles vão repassar isso daí, então você já fica esperto. Porque vão querer falar, tá vendo? Funcionava. E não funciona. Pelo menos ainda não. Bom, e sobre o documento da Johns Hopkins, né? Na verdade, deixar claro, não é um artigo da Johns Hopkins, né? Eu falei documento porque ele não é um artigo ainda, porque ele ainda é um documento de trabalho dos autores, não foi publicado em nenhuma revista ainda, né? E para deixar claro, ele não foi encomendado pela instituição, no caso a Universidade Johns Hopkins, e muito menos teve a chancela da instituição. E como eu disse, ele ainda é um documento de trabalho, né? Ele não foi revisado ainda por pares. Eu deixei aqui o logo da Johns Hopkins e o trecho ali sublinhado para a gente dar uma olhada no que diz esse trecho. Bom, no trecho aí diz o seguinte, que as opiniões expressas em cada documento de trabalho são dos autores e não necessariamente das instituições às quais os autores são afiliados. Então, para deixar claro aí que é o ponto de vista dos autores, não da instituição. E vocês vão ver a seguir aí que são 3 autores, são 3 economistas e apenas um trabalha na Universidade Johns Hopkins, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui algumas reportagens que foram publicadas aqui no Brasil. Então, assim, a lockdown, essa daí do R7, lockdown teve baixo impacto na redução de mortes, diz estudos. Análise de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins afirma que medida diminuiu a mortalidade causada pela Covid em só 0,2%. Aí tem um outro jornal ali, a Gazeta do Povo. Lockdowns tiveram pouco ou nenhum efeito na mortalidade por Covid, diz estudo da Johns Hopkins. Então vê como as coisas são. São 3 autores. 2 nada tem a ver com a universidade. O outro é um economista que dá aula na Universidade de Economia. Fez uma meta-análise aí, né, de uns dados que a gente vai ver daqui a pouco. E esse documento de trabalho já virou uma pesquisa de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins que não tem nada a ver com o assunto. Então você aí já vê como que as pessoas têm dificuldade de entender esses papers, esses documentos. E que não tem uma revisão, um procedimento de checagem de algumas coisas assim, alguém que vai ler ou mandar para alguma pessoa envolvida nesse assunto para validar essas reportagens. E ainda teve pessoas nos Estados Unidos que estavam falando que teve um blackout da mídia, né? Que outras empresas de comunicação, que a CNN, a ABC, CBS e outras aí que, tipo, estavam ignorando o documento da Johns Hopkins, o estudo, né? E chegaram até a questionar, se não estou enganado, o presidente, o Biden, uma assessora dele, jogando essa falácia de apelo à autoridade. E aí vamos dar uma olhada nesse documento aí depois para tentar entender o que de fato tem ali. A gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Vamos voltar ali para o documento. Bom, primeiro para deixar claro, né? Vou voltar aqui. São 3 os autores que são economistas. Eles não são epidemiologistas, médicos ou qualquer coisa que o valha na parte de medicina. Então vamos lá, são economistas.
Os autores já tinham se manifestado contra o lockdown antes de fazerem esse documento aqui. De novo, como eu disse, dos 3 autores, um dá aula na Universidade Johns Hopkins e ele dá aula de economia. Os outros 2 autores, que eles também são economistas, um deles leciona na Europa, eu acho que o outro economista não dá aula lá em nenhuma instituição na Europa. Então a primeira pergunta que fica assim, por que não a Universidade, por exemplo, de Copenhague, que é onde um deles estudou e o outro, por exemplo, acho que não estou enganado, dá aula na faculdade de Lund, se não estou enganado, Lund, na Suécia. Por que não nessas universidades? Por que não na Universidade de Johns Hopkins? Então, assim, eles querem colocar o nome da Johns Hopkins porque tem mais peso. Simplesmente por isso. E como um dos autores da aula lá, já meteu o logo ali da Johns Hopkins. Para os autores, qualquer coisa que seja uma intervenção não farmacêutica, para eles é um lockdown. Então, por exemplo, assim, usar máscara é lockdown. Então, essas são uma das premissas deles do estudo. E a gente vai ver numa tabela que está no documento que até a máscara teve benefícios para evitar mortes. Bom, mas continuando. Os autores aqui da análise, eles usaram apenas artigos que eles escolheram. Então, assim, artigos mais robustos iam a favor, por exemplo, do lockdown, eles retiraram da análise. Dos 34 estudos que eles utilizaram como base para o trabalho deles, 12 não eram artigos, ainda eram papéis, documentos de trabalho, né? Não tinha sido ainda finalizado, publicado e revisado por pares. Dos 7 artigos que eles escolheram, os 7 utilizavam a mesma base de dados, que era um outro trabalho, e eles simplesmente, desses 7 artigos, eles simplesmente fizeram uma análise diferente na mesma base de dados. Mas essa base de dados raiz, que era favorável ao lockdown, os 3 não levaram em consideração. Outro detalhe é, dos 14 dos artigos que eles escolheram, eram de economistas, e apenas um era de um epidemiologista. Outra coisa, eles não colocaram todos os estudos em uma base de dados para fazer a análise deles. Eles selecionaram o que eles queriam usando critérios pessoais. Então, assim, era o artigo que teve uma das pessoas que fez uma análise assim, o cara dá um tiro na porta, aí ele desenha o alvo e coloca lá, ó, acertei na mosca. Teve esse direcionamento, que eles chamam de cherry picking. Então, um dos artigos que eles usaram encontrou benefícios no lockdown. Mas na análise deles, eles chegaram a uma outra conclusão diferente. E aí a autora do artigo base disse que os 3 autores desse artigo, teoricamente da Johns Hopkins, ela acusou eles de ter conclusão já pré-determinada ao escrever o artigo, que é o cherry pick, né? Assim, na verdade, eles não fizeram uma análise para ver de fato se tinha viabilidade ou não. Na cabeça deles já não tinha viabilidade e eles foram traçando o caminho para concluir o que eles queriam. E se você olhar nas tabelas, né, que eu vou mostrar aqui agora, então se você olhar aqui, por exemplo, ó, usar máscaras e os trabalhadores usando máscaras diminuiu em 21,2% a chance de morte. Fechamento de bares, restaurantes também tiveram efeito positivo. Então, por exemplo, se você pegar nesses documentos que estão do lado ali esquerdo, os artigos, tem benefício, por exemplo, o fechamento de bar, restaurante, essas coisas. Mas aí na análise final deles diz que não tem. Então, voltando aqui, e a mesma coisa, como eu disse, uso de máscaras e máscaras por empregados, tá? Aí um detalhe, se você olhar do lado esquerdo ali, aquele, por exemplo, Bongartz et al., uma abreviação para e outros, então ali é o nome de um dos autores e tem mais autores, só uma curiosidade aí, tá? É difícil você ter essas coisas e fazer essas análises e ver, assim, o documento, o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu me baseei num artigo da Forbes, se não me engano, acho que foi o Hazek que me passou. E depois nessa análise da Forbes tem um médico epidemiologista que fez uma análise desse documento e a primeira parte ali que diz da visão deles, né, que na verdade era uma opinião deles e não da instituição, isso eu tinha visto quando eu fui atrás do artigo. E eu usei essas análises deles lendo o artigo e indo atrás de algumas coisas para ver isso daí. Então, assim, imagina a situação, uma pessoa leiga que não questiona, abre lá um R7 da vida, ou a Gazeta do Povo, e teve outros que publicaram e lê isso daí. Mais uma vez, é um prato cheio
para fake news. Se um documento mal feito, um documento mal escrito, ou um documento que você já escreve com viés, não serve para nada. E é isso que as pessoas estão concluindo desse trabalho. Sim, mais uma vez, é preciso a gente conseguir ir atrás dessas informações e checar. Eu sei que dá trabalho, que não é fácil, mas a gente tem que tentar entender o que tem por trás dessas posturas e dessas falácias. Então, a próxima vez que você vê assim, um documento de tal instituição pesada, você tem que parar para pensar e ver, vamos dar uma analisada para ver se isso aqui é verdade ou não. Entendeu? Vamos ver ali os autores, todos eles são pesquisadores mesmo dessa instituição. Tentar fazer pelo menos uma análise assim, mais simplista, mas ir atrás, para não acabar caindo nessas falácias, nessas mentiras.